e pescadores, como essa parceria pode contribuir para a conservação de raias. Então, deixa eu ver se vai passar aqui. Opa, passou até demais. Então, né, tudo que já tinham me apresentado está aqui nesse slide. Depois, quem quiser conversar melhor, pode me chamar no Instagram do Projeto Tubarão. Mas então, em 2018 eu comecei a receber algumas imagens e fotos e muitas mensagens dizendo que isso que está nas fotos estavam acontecendo na praia central de Balneário Camboriú, a cidade que eu morava. Isso foi em 2018, principalmente em dezembro de 2018, eu recebi muitas imagens como essa, de diversas raias que haviam sido capturadas, né, acidentalmente pelo arrasto de praia, e que os pescadores deixavam esses animais tanto na beira da areia quanto nas calçadas, né? Então, como sair desse cenário, né? E disso daqui, que era a forma como os pescadores limpam as raias para aproveitar, né? Que geralmente eles só aproveitam o que eles chamam de asas, né? Que são as nadadeiras das raias. Então, como sair disso para isso? Esses daqui são os pescadores que eu trabalho atualmente, são os pescadores da canoa Anitta, lá na Praia Central de Balneário Camboriú. Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas esse de camiseta azul que está soltando na primeira foto, a raia é o dono da canoa, o Luiz. Ele é um meu grande parceiro, um grande amigo. E aqui são o pessoal da canoa que trabalha com ele, soltando algumas raias da espécie Rhinoptera bonasus e Rhinoptera brasiliensis, que são conhecidas como raia ticonha ou raia beiço de boi, se eu não me engano, em alguns lugares. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter quando a gente quer começar a trabalhar numa comunidade de pesca, uma comunidade tradicional, é que você tem que ter paciência, né? Você não pode simplesmente chegar lá, querer impor qualquer tipo de coisa para eles, porque eles têm as tradições, a cultura, a experiência e o conhecimento que já vem de gerações em gerações, então você não simplesmente pode chegar lá de qualquer forma, né? Então, outra coisa que é necessário, né, indo nessa mesma linha, é que você tem que ter respeito, né? Respeito pelos pescadores, né? Não só pela profissão deles, mas pelas pessoas. Você não pode esquecer que você está lidando com pessoas, né? Então, é muito importante respeitar o tempo, o espaço, todas essas questões de cada um deles. E você tem que saber ouvir, né? Não adianta você querer falar e você não saber ouvir. Ainda mais que os pescadores, eles têm muitas coisas para falar, muitas histórias legais, muita coisa para compartilhar com vocês. E se vocês não quiserem ouvir, vocês vão estar perdendo muito conhecimento. E são coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na graduação, a gente não vai aprender na pós-graduação. Conhecimento científico não paga jamais o conhecimento que eles têm para compartilhar com vocês. E também você tem que saber como falar e quando falar, porque existem momentos certos para você falar o que você quer, né? Você já não pode chegar dizendo o que você bem entende para eles, né? Assim como a gente tem o nosso tempo de aprender, de absorver as informações que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade, eles também têm o tempo deles de querer ouvir, e a gente nem sempre sabe como falar já de cara. Então, você vai se adaptando conforme você vai convivendo com eles e tudo mais. Então, assim o trabalho vai progredindo e assim que vocês vão construindo uma relação boa com os pescadores. Então, diante disso, principalmente dessas imagens que eu mostrei para vocês em 2018, o número de raias ticonha que aparecia em Balneário Camboriú
até mais ou menos 2020 era muito grande. Em praticamente todo o arrasto que os pescadores faziam, vinha pelo menos uma ou duas raias de conha. Isso quando não vinham 30, por exemplo. Então, eu decidi criar especificamente dentro do projeto Tubarão o projeto de conha. Então, nesse projeto de conha, né, eu ajudava os pescadores a soltar as raias, e também tentávamos juntos, né, aprender as melhores formas de soltar esses animais o mais rápido possível, sem machucar elas, né, sem causar tanto estresse nelas. E a gente coletava várias informações. Aqui no meio tem uma foto de uma raia bicuda, ou raia chicote, depende do local, depende do pescador, né? É, então, além das raias de conha, existem outras espécies de raias que ocorrem na Praia Central de Balneário Camboriú. A raia bicuda é uma delas, e também, ultimamente, tem aparecido muita raia borboleta lá. Então, a gente tirava esses animais rapidamente da rede, media, pesava quando dava, quando os animais eram muito pesados, não tinha condição, então a gente só pegava a largura de disco, que é a largura de, vou falar em termos não técnicos, né, a largura da ponta de uma asa até a largura da ponta da outra asa, e assim é a largura de disco. Ou se não, da ponta, digamos, do focinho até a ponta do rabo do animal, né? Para ter o comprimento total. Isso quando o animal tinha rabos, né? Cauda. Porque às vezes esses animais vinham sem ou vinha cortada, mas às vezes isso não era necessariamente mutilações feitas por pescadores. Às vezes, entre as raias mesmo, ou quando elas estão escapando de predadores, elas podem perder uma parte da sua cauda. Enfim, então a gente fazia a identificação das ticonhas, né? Porque existem duas espécies que ocorrem lá em Balneário Camboriú, que é a Rhinoptera bonasus e a Rhinoptera brasiliensis, e a gente precisava olhar dentro da boca delas para olhar o número de fileiras de dentes, né, da placa dentária delas, para saber qual espécie era qual. Então a gente tomava também as medidas. Deixa eu ver se já passou demais. Não. Daí eu anotava numa planilha à mão, ou se não, eu tirava foto das medidas e depois eu passava para uma planilha eletrônica, né? Eu também comecei a coletar sangue desses animais quando a gente começou a ver que, mais ou menos em agosto de 2020, elas começaram a aparecer com muitos parasitas, e era uma coisa que os pescadores nunca tinham visto, e eu muito menos, né? E então esses são alguns dos parasitas que começaram a aparecer nelas. Eram principalmente isópodes, que são como se fossem essas baratinhas, mas também começaram a aparecer sanguessugas, né? Então a gente começou a fazer essa coleta de sangue para avaliar se tinha diferenças, né, no sangue das raias que estavam vindo com parasitas e das raias que não tinham nenhum parasita. Então a gente pesava aquelas que não eram muito pesadas, né, para não causar tanto estresse ao animal. Essa sacolinha aqui foi ideia do Alexandre Rodrigues, né? Então eu usava uma balança de mão, essas que a gente usa às vezes para pesar mala, né? E eu colocava a raia nessa sacolinha e ficava mais fácil de levantar e obter o peso do animal. Então, além dos pescadores que me ajudavam lá na areia, eu trabalhava sozinha, na verdade, né? É, e quem me ajudava era geralmente os turistas que estavam na praia. Eu estava ainda na graduação, esse era parte de um projeto meu da graduação, mas era um subprojeto que eu criei diante dessa necessidade de estudar as raias, que eram os animais que eu gostava. Então, muitas crianças me ajudavam. Essa daqui é a Eloá, a de rosa, é a irmã do Rian, que é um pescador mirim, que também me ajudava muito. É, a Eloá, no primeiro momento, ela ficou com muito medo, mas depois ela ficou tranquila e ela amou.
essa experiência e sempre queria voltar para me ajudar com as raias. Esse daqui do lado é o filho de um, um morador lá de Balneário, que sempre também ajudava a soltar as raias e que também foi uma das pessoas que me mandou essas imagens das raias em 2018. Então, o filho dele, né? Acho que hoje em dia, se eu não me engano, ele me falou que o filho dele quer fazer biologia. Então, são experiências assim que eu adorava proporcionar para as crianças, que elas ficam muito interessadas, muito curiosas, e elas têm muito menos medo do que os adultos. E para poder realizar esses projetos, principalmente a parte da coleta de sangue, né, para fazer essas análises, eu tive que desenvolver alguns produtos, né? Esses produtos, na verdade, essa camiseta, eu já comecei a fazer ela em 2018. Ela é o símbolo do Projeto Tubarão, mas também é uma das minhas tatuagens preferidas. E em 2018 eu fazia essas camisetas pintadas à mão. Só que em 2020, quando eu criei, né, o projeto Ticonha, eu tive a sorte de ter um patrocinador, que foi o Rafael, da Máfia do Mergulho, que me ajudou a desenvolver essas camisetas agora feitas em estamparias e em duas cores, né? Porque antes eu fazia só à mão, pintava à mão as camisetas brancas, que era o que eu conseguia desenhar, né? Então, as camisetas pretas eram o meu sonho e eu não tinha dinheiro para fazer essas camisetas. Então, né, esse patrocínio da Máfia do Mergulho me permitiu vender essas camisetas que ele me cedeu para conseguir dinheiro para manter a pesquisa. Além disso, como em 2020 estávamos no meio da pandemia, eu também desenvolvi máscaras para a gente usar, também vendi adesivos, né? Eu fiz de tudo para conseguir dinheiro para bancar essa pesquisa, porque não é tão fácil assim conseguir financiamento para projetos, né? E além de vender essas máscaras para que pudessem ajudar o projeto, eu também dava essas máscaras para os pescadores e eu também usava essas máscaras. E, enfim, apesar de ter sido difícil a pandemia, o único local que eu frequentava era a praia com os pescadores e eu levava álcool em gel, máscaras, e nenhum de nós, em todos esses anos da pandemia, nenhum de nós pegou Covid. Eu ficava muito no pé deles, né? Até porque boa parte deles são senhores de idade. Então, enfim, foi uma época difícil, mas o que me salvou durante a pandemia foi estar na praia com os pescadores. E, bom, esse projeto que eu falei, o projeto Ticonha, é desenvolvido em Santa Catarina, por mim. Mas também eu tenho uma grande amiga, que é a doutora Natasha, que está nessa primeira foto, com um pescador da cidade de Matinhos, no Paraná. Ela é responsável pelo grupo de estudo de elasmobranquios do Paraná. E lá ela já trabalha há mais de 10 anos fazendo solturas dessa raia que está na foto, que são as raias viola de focinho curto. Tem outras espécies lá, como a raia viola, a Pseudobatos, né? Essa é a Zapteryx. E há 10 anos ela trabalha com a comunidade de Matinhos para fazer essas solturas de raias lá. E o trabalho delas é incrível e muito da ajuda que eu tive para desenvolver o meu projeto foi graças à ajuda da Natasha, né? A ajuda da Elo, que também está nessa foto, a terceira foto. Eu estou colocando o Instagram das pessoas aqui para caso vocês queiram entrar em contato depois com elas, né? E também teve a Renata, que também me ajudou bastante. E lá elas desenvolvem esses projetos de soltura com as raias viola e elas engajam não só os pescadores, mas também a comunidade, como vocês podem ver, elas engajam os turistas que estão na praia, os banhistas, as crianças. Então, é um trabalho muito legal que elas já fazem há muito tempo lá no Paraná. Em São Paulo, eu tenho o grande prazer de, hoje em dia, contar com o Paulo, o Dr. Paulo,
que é responsável pelo projeto Elasmo Categorias. Se vocês quiserem seguir, tá o Instagram deles ali, o pessoal dele, e o Instagram do projeto Elasmo Categorias. E ele desenvolve um trabalho muito legal com os pescadores, já faz um tempo, acho que desde 2018 também, se não me falha a memória, desculpa, Paulo. E ele trabalha tanto com os pescadores artesanais, industriais, pesca esportiva, tudo, e ele desenvolve guias de boas práticas, guias de identificação, então é muito legal o trabalho do Paulo. E também em São Paulo, né, o Paulo trabalha boa parte em Peruíbe, Cananéia, Registro, né? E o Alexandre Rodrigues, que também me ajudou muito no início do projeto Ticonha. Ele trabalha muito aqui em Santos, em Bertioga, né? E ele tem o Instagram pessoal dele e tem o Instagram do projeto dele, que também ele trabalha com arrasto de praia, assim como eu lá em Santa Catarina, e ele solta diversas espécies de raias junto com os pescadores. Ele também oferece cursos, né, para que vocês aprendam as boas práticas de soltura. Então, o Alexandre também é uma pessoa incrível que me ajudou bastante. No Rio de Janeiro, eu sou amiga do Natan, esse que está no meio da foto, ele que tirou essas duas fotos maravilhosas dos pescadores da comunidade da colônia Z13, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, a colônia fica em Copacabana, e lá eles também estão trabalhando com solturas de raias, principalmente as raias viola. Então, também tem solturas no Rio de Janeiro. Eu não consegui colocar a tempo, mas também tem, se eu não me engano, no Espírito Santo com o Jones, do Dimar, underline ES, né, de Espírito Santo, que ele também faz solturas de raias lá. E no Rio Grande do Sul, eu tenho a honra de chamar o Vinícius aqui, que é um pescador esportivo de meu amigo, de meu parceiro. Ele começou, eu encontrei o perfil dele e fiquei encantada com os vídeos dele, né? Ele pratica o pesca e solte, né? E lá no Rio Grande do Sul, houve um grande declínio das raias viola, e ele, como um pescador esportivo de qualidade e de respeito, ele faz a soltura de todos os animais com o maior cuidado do mundo. Ele se interessa muito pela biologia dos animais. Então, se vocês quiserem ver os vídeos do Vinícius soltando diversas raias, é só entrar, se inscrever no canal do YouTube dele. Ele é incrível. E ele é um grande parceiro do Projeto Tubarão. E, diante disso, é muito fácil a gente falar, né, que, pô, vamos soltar ali uma raia. Mas ainda hoje, é difícil encontrar um pouco de literatura que fale especificamente sobre a soltura de tubarões e raias. Então, em parceria com as meninas do Paraná, Natasha, Renata, Elô e a doutora Patrícia Charvet, a gente escreveu alguns artigos, né? Também com a ajuda de membros da colônia de pescadores de Matinhos, e a gente tem alguns trabalhos publicados sobre isso, né? E esse primeiro artigo do print ali é o nosso artigo mais recente. A gente fez uma revisão, né, de como a soltura de tubarões e raias é uma estratégia para diminuir os impactos das capturas acidentais, né, no mundo inteiro. Então, são trabalhos que eu recomendo, não é porque eu faço parte dos autores, mas eu recomendo porque faltam muitos artigos sobre isso. Existem muitos trabalhos sobre soltura em países da Ásia, como a Indonésia. Existe, se eu não me engano, também um projeto de soltura na Grécia, mas é difícil acessar esses trabalhos porque eles não colocam em inglês, então algumas coisas é meio difícil de acessar. Então, essas são algumas publicações que a gente fez sobre os trabalhos que a gente desenvolve aqui no Brasil.
Eu sou membro dessa organização, a Miss Elasmo, que depois eu posso passar o contato também. É uma organização muito importante, que são membros de vários países do mundo, são mais de 400 membros no momento, de minorias de gênero. E, enfim, a gente escreveu esse livro em conjunto, e existem vários capítulos feitos por vários pesquisadores de vários locais do mundo, que mostram um pouco do que cada pesquisador e pesquisadora está fazendo no seu país, e eu tenho o prazer de ter sido convidada para escrever um capítulo falando sobre as solturas em Santa Catarina. E é isso. Eu quis fazer uma apresentação um pouquinho mais rápida, mais ilustrativa para vocês, para mostrar que é possível, sim, a gente trabalhar em conjunto com os pescadores, mas a gente precisa de respeito. Da mesma forma que a gente quer respeito pela nossa pesquisa, a gente precisa respeitar o trabalho e as histórias de vida deles. Então, é isso. Uma foto minha com o pessoal da Canoa Anitta, lá na Praia Central, né? E é isso. Deixei uma mensagenzinha ali, que, né, sozinho a gente pode até ir mais rápido, né? Mas juntos a gente vai mais longe. Então, a gente não precisa trabalhar só voltado para a conservação dos animais, a gente tem que voltar o nosso trabalho para a conservação das pessoas e também das tradições, que sem elas, sem o trabalho deles, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então, a gente nunca pode esquecer que essa parceria é muito importante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta. E é isso. Pessoal, se tiverem dúvida, podem ficar à vontade para perguntar para a Ingrid. Já estou mandando aqui a lista de presença no chat, já mandei aqui, podem assinar, tá? Ingrid, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu achei muito legal esse seu projeto, incrível. Para quem não, eu moro em Minas Gerais, né? Então não tenho contato nenhum com o mar, mas só de ver a sua paixão pelo negócio dá uma vontade imensa. E eu fiquei querendo saber se você planeja ter algum tipo de, não necessariamente estágio, mas abrir um voluntariado para a gente poder ir, porque eu queria muito mesmo ir para o litoral nas férias para fazer algum estágio de verão, coisa assim, sabe? Sim. Então, se você tiver no seu projeto ou no projeto Tubarão no todo, eu tenho muito interesse. Sim, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Eu recebia bastante em 2020, 2021, né? Pensando depois da pandemia, principalmente. Mas como eu ainda estava na graduação, eu terminei a minha graduação em 2021, era muito difícil, né? Porque, como eu mostrei para vocês, eu tinha que vender camiseta, eu tinha que vender boné, adesivo, né? Uhum. Então, eu não tinha estrutura alguma para receber qualquer tipo de voluntário, de estagiário. E como eu ainda estava na graduação, eu também não poderia assinar qualquer tipo de documento, né? Porque eu precisei esperar, né, obter a minha carteira de bióloga, né? E agora eu pretendo sim, estou atrás de financiamento, né, para assim que eu terminar meu mestrado, voltar para Santa Catarina, que é o lugar que eu amo, que é o local que eu me sinto bem, que é lá na praia com eles, e poder receber pessoas que tenham interesse de aprender mais sobre a soltura, e também estar lá, né, viver essa experiência. Então, sim, eu pretendo, espero que esse plano saia do papel e da minha cabeça ano que vem, se possível. Eu espero que dê tudo certo para que ano que vem eu venha com boas novidades lá no Instagram do Projeto Tubarão para divulgar para vocês. Beleza, vou ficar de olho então. Obrigada. Mais alguém?
eu vi que a Heloísa mandou no chat quem é o parceiro em Bertioga. É o Alexandre Rodrigues. Se eu não me engano, o Instagram dele é raias.tubarões.baixada. Daí eu acredito que você pode mandar mensagem lá nesse perfil. E ele sempre tem feito no verão, geralmente, cursos, né? Para ensinar solturas e tudo mais, então eu acredito que em Bertioga é melhor que você fale com o Alexandre. Maravilha, muito obrigada. Com certeza eu vou procurá-lo. Eu Que bom. achei fantástico isso que vocês estão fazendo. E realmente dá um desejo de participar também. Pelo menos um diazinho. Sim, é bom demais. Eu esqueci de mencionar isso durante a palestra, mas eu cresci dentro de um órgão ambiental, dentro do IBAMA e do ICMBio, por conta dos meus pais, e eu tinha uma opinião muito radical contra pescadores, e depois que eu comecei a estar na praia com eles, das 7 horas da manhã às 9 da noite, pescando, vendendo peixe, toda suja de areia, toda suja de escama, eu vi que não tem como a gente ser radical. Existem sim pescarias que são muito prejudiciais para várias espécies, mas eu convido todo mundo a dar uma chance para a pesca artesanal, principalmente para o arrasto de praia, porque a realidade deles é muito difícil. Em Balneário Camboriú, a prefeitura ignora os pescadores, eles só lembram dos pescadores quando eu fico marcando eles no Instagram, falando mal deles, falando que não dão atenção para eles, daí eles resolvem fazer alguma coisinha, né? Mas é difícil. Balneário Camboriú, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas é uma cidade conhecida pelas festas, pelos prédios altos, pelos maiores prédios da América Latina, né? Conhecida como a Dubai brasileira. E, inclusive, o rancho de pesca, né? Que é uma estrutura que o Luiz usava para guardar a canoa e todos os materiais de pesca, foi retirado, né? Durante a época do alargamento de praia. Retiraram a canoa dele, retiraram o rancho dele e nunca mais construíram de volta, inclusive porque os moradores que moram na Avenida Atlântica, né, fizeram um abaixo-assinado porque acham que os pescadores poluem o visual da praia, né? Então, a gente tenta lutar para que os pescadores da Praia Central continuem no seu lugar de direito, porque a pesca artesanal é considerada em Santa Catarina um patrimônio histórico-cultural, e em Balneário essa lei também foi aprovada. Então, a gente tem que manter a cultura deles, é um direito deles, e é muito difícil, às vezes, lidar com isso. Então, eu fico muito feliz que tem mais pessoas interessadas a conhecer essa realidade, porque muda muito as nossas ideias que a gente tinha. Muitos pescadores, felizmente, pararam de comer raia. O Dudu, inclusive, do @pesca da Tainha, está aqui. Ele é prova disso. E os pescadores que trabalham comigo também. Alguns não pararam completamente, alguns comem de vez em quando, mas hoje em dia a maioria deles tem um carinho muito grande por esses animais. E é assim que a gente muda as coisas, não é impondo nada para eles, sabe? Então, se mais alguém tiver perguntas, pode fazer, manda pelo chat, que eu estou com o chat aberto aqui, e, e eu posso ler também, se quiserem abrir o microfone, né, para falar. Acho que o Léo mandou aqui uma pergunta. Como foi a primeira aproximação da comunidade para começar as ações? Houve muita resistência à tua presença enquanto pesquisadora? Essa pergunta é muito boa. Sim, muita resistência, muita resistência. Eles tinham muito medo, não exatamente medo, mas eles tinham, assim, problemas de confiança, né? Porque muitos pesquisadores já foram lá conversar com eles, pegavam as informações, iam embora, nunca mais davam satisfações para eles, ou se não, quando pior, coletavam as informações e prejudicavam eles, né? Então, eles foram muito resistentes comigo, ainda mais eu, por ser mulher. Eles me testaram muito, eles me fizeram chorar várias vezes na praia. Um dos donos da canoa que eu trabalhava no começo,
ele olhava para mim em 2018, quando eu fui a primeira vez com eles, né? Eu tive muita resistência deles e ele apontava para um peixe para mim e falava assim: "Ah, é? Tu é bióloga, então? Me fala o que que esse peixe come. Se eu abrir a barriga desse peixe, o que que eu vou encontrar dentro da barriga desse peixe?" E ele ficava fazendo isso várias e várias vezes. Gente, Então, igualzinho para roceiro, quando você vai mexer, é a mesma coisa. Que raça é esse então, cavalo aí? eu não tenho tanta Qualquer cor ideia da com pelagem. animais. Eu não tenho tanta ideia com animais assim, tipo cavalo, sei lá. Mas com peixe foi difícil. No começo tem um pouquinho assim de machismo, mas conforme eles vão vendo que você consegue puxar uma canoa, que você não tem medo de puxar uma canoa, de empurrar a canoa, né, de puxar a rede, de desmalhar o peixe, eles vão te aceitando cada vez mais. Então, foi difícil no começo. Eu tentei em 2018, as portas estavam meio fechadas. Em 2020, durante a pandemia, eu tentei contato de novo com esse pescador, e daí foi quando eles abriram as portas para mim e me ajudaram muito numa fase difícil que eu estava. A Larissa Coutinho escreveu que pesquisa com Erasmus no Sul é incrível. Tive a honra de saber um pouquinho mais através do Dr. Walter. É verdade, o Dr. Walter também tem projetos muito legais que ele desenvolve no Rio Grande do Sul, principalmente acho que em Torres, se eu não me engano. Esqueci de mencionar, mas ele também tem projetos muito legais. Que mais? Mais alguém tem pergunta? Quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Tá, a Cecília perguntou: isso envolve a medicina veterinária em questão de especialização? Olha, eu não sou bióloga, mas eu tenho uma grande amiga que é a Verônica Takatsuka, que ela é veterinária do Aquário do Rio de Janeiro. Ela é especialista em medicina de peixes e ela trabalha muito com tubarões e raias. Inclusive, a gente tem trabalho junto, né, em relação principalmente a esse estudo que eu falei para vocês sobre os parasitas, né, e como eles afetaram a saúde das raias. Então, eu vou digitar para você aqui, Takatsuka, Cecília. Então, qualquer coisa é só entrar no Instagram, que você encontra facilmente tudo que você quiser. Ela sempre está dando cursos e palestras, ela dá palestras grátis, ela dá cursos. Então, vocês que são da medicina, né? Acredito que tem algumas pessoas aqui da medicina, podem entrar em contato com ela, que ela é a pessoa certa para falar sobre isso. Ela que entende de medicina de peixes. E o Léo fez uma complementação perguntando: e por ser uma espécie ameaçada, complicou mais? Sim, complicou mais, graças a Deus e graças a Natasha, né? A doutora Natasha, eu tive ajuda para conseguir as licenças necessárias para trabalhar, tanto para manipular os animais, tanto para coletar sangue e tudo mais. E complicou mais porque os pescadores tinham muito medo da fiscalização, ainda tem, porque a gente tem um problema, não só lá em Balneário, mas acredito que em todo o Brasil, que muitos fiscais aplicam multas aos pescadores, mas não sabem diferenciar se é uma Rhinoptera bonasus ou se é uma Rhinoptera brasiliensis. E a Rhinoptera bonasus, por exemplo, ela não está na lista de espécies ameaçadas, e a Rhinoptera brasiliensis está. Elas são idênticas, se você olha, se você não abre a boca delas e conta as placas dentárias, você diz que é o mesmo animal. Então, eles têm muito medo e foi muito complicado, até para mim. A gente teve muita resistência ainda, principalmente com as raias borboletas, porque são raias enormes e que eles consideram que as asas, né, as nadadeiras peitorais delas são boas para cozinhar, para fazer ensopado, mas é uma espécie que está na lista de espécies proibidas, né? E é obrigatório, digamos, a soltura desses animais, seja elas vivas ou seja elas mortas. Então, tem alguns pescadores que,
Os mais velhos, eles ainda são mais resistentes com essa história de soltura, mas no geral todos eles entendem e soltam os animais hoje em dia, mesmo quando eu não estou lá. Isso que é a melhor coisa. Desde que eu me mudei para Santos, eles gravam vídeos para mim soltando. O Luiz, que é o dono da canoa, ele tem muito orgulho de ensinar para todo mundo que para na praia por que ele está soltando a raia, né? Ele diz que ela é espécie ameaçada, ele explica que tem que arrastar, que não pode puxar com força. Ele sabe tudo hoje em dia, então eles são o meu orgulho. E a Caliandra perguntou, um beijo, Cali, se vem outras espécies de elasmos. Vem, deixa eu mandar de novo rapidinho aqui o nome da Verônica. Se vem outras espécies de elasmo. Bom, as principais que vêm em balneário são as raias ticonha, as raias bicuda, né? Deixa eu ver, a raia borboleta. No arrasto de praia, isso. No arrasto de camarão, vem raia viola. Eu nunca vi. Os pescadores do arrasto de camarão, eles são um pouquinho mais difíceis, assim, de conversar. Mas eu tive a chance de embarcar sozinha, né? Só eu e o pescador, num barco de arrasto de camarão. Porque existe uma certa resistência de que mulheres embarquem, né, com o resto da tripulação, que é só homens e tudo mais, então eu consegui embarcar nesse arrasto de camarão com esse pescador, e veio bastante a raia santa, se eu não me engano, que é a Rioja Agassiz, e vem a raia viola. Em Santa Catarina eu sei que em algumas praias perto de Porto Belo, Bombinhas, por ali, vem a raia viola de focinho curto, as apteryx. De tubarão, por exemplo, vem o tubarão martelo, né, o Sphyrna levine. Vem também o cação frango, ou rola-rola. Aqui em São Paulo chamam de rola-rola, eu acho mais bonitinho cação frango. Deixa eu ver. Já veio uma vez, por incrível que pareça, um tubarão maco, um anequim, se eu não me engano, em 2018, num arrasto de praia, totalmente aleatório, de noite veio, eu acho que era um juvenil, era bem pequeno, assim, e acho que essas são as principais espécies que vêm. De resto, assim... e veio esses dias uma raia elétrica, que nunca tinha visto. Nunca tinha vindo e que os pescadores nunca tinham visto. Inclusive, eles ficaram muito bravos porque um dos pescadores foi tocar na raia e tomou um choque, né? Então, tá difícil porque depois do alargamento de praia mudou um pouco a dinâmica ali, algumas raias, né, sumiram, outras apareceram, então tá nessa fase de mudanças. Então, a qualquer momento pode aparecer uma espécie nova lá em Balneário. Mas é isso. Mais alguma pergunta? Uhum. Foi no mesmo local que ela apareceu, a raia elétrica? Sim, na praia central de Balneário Camboriú apareceu no arrasto de praia, se for essa que você está perguntando. Sim. Ela nunca tinha vindo, os pescadores nunca tinham vindo. Tem um pescador que pesca lá há 20, 30 anos e que nunca tinha visto uma raia elétrica. Então, tô esperando ver se aparece outra, né, pra gente ver se faz alguma coisa, ver o que que acontece, porque eu também nunca tinha visto, né? Então, é isso. Mais alguma Bom, pergunta? alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tiver, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade da Ingrid de estar passando o conhecimento aqui para a gente. Uma palestra muito produtiva, acredito que todo mundo aqui gostou bastante, deu para aprender bastante coisa. Foi muito interessante, eu adorei.
Eu gostaria de convidar todos aqui presentes também para a próxima palestra, que vai ser às 19 horas. O tema é Entenda por que a orca é um golfinho, que vai ser ministrada pela Amanda Baron. Ela é do projeto Golfinhos do Brasil. Então, às 19 horas, fica o convite aí para quem quiser participar da próxima palestra. Então, agradecer a Ingrid, acho que todo mundo já assinou o formulário e já vou encerrar por aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigada, galera. Valeu, Ingrid. Um abraço. Valeu, obrigada pelo convite, gente. Obrigadão.